Olá, meus amigos, eu sou a professora Roberta Queiroz, aqui do Gran Cursos Online, e nós vamos entrar hoje na nossa quarta dica de Direito Civil para a nossa primeira fase do exame de ordem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direitos de personalidade. Dentro desse campo, dentro desse conteúdo, recorde-se que os direitos de personalidade são direitos inerentes à condição humana. O pilar central, do nosso conteúdo de direitos de personalidade é a dignidade da pessoa humana. Esses direitos de personalidade possuem várias características. O rol de direitos de personalidade previsto no Código Civil não é taxativo. Nós temos outros direitos de personalidade reconhecidos pelo ordenamento jurídico como tal e que não estão elencados no Código Civil, como, por exemplo, o direito ao esquecimento. E aí, dentro dessa temática, nós temos aí, a partir do artigo 11 e seguintes do Código Civil, o tratamento dos direitos de personalidade dentro do diploma. Veja que, dentro do artigo 11, nós temos uma característica dos direitos de personalidade. Além das outras que merecem nossa atenção, vamos trabalhar especialmente com a característica prevista no artigo 11. Qual é essa característica? O artigo 11 ele estabelece que os direitos de personalidade eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. Ou seja, eu não tenho como transmitir o direito de personalidade, que seja meu, evidentemente, e também não tenho como renunciar a um direito de personalidade. Pensando por esse lado, recorde-se de alguns exemplos de direito de personalidade, como, por exemplo, a integridade física, a integridade moral, a honra, que está dentro da integridade psíquica, moral. Nós temos a questão do nome, certo? Nós temos a questão da imagem. A imagem, dentro do conceito de direito de personalidade, ela se divide em imagem voz, imagem atributo. Nós temos a imagem retrato. E pensando por esse lado, imagine uma questão aí da FGV, uma questão problema, que traga a possibilidade de transmissão dos direitos de personalidade, como, por exemplo, a imagem voz, a imagem retrato, a questão do nome. Será que realmente eu não posso transmitir? Veja, o artigo 11º, nosso artigo 11 do Código Civil, ele diz o seguinte: são intransmissíveis e são irrenunciáveis. Quando você soma a cláusula de intransmissibilidade e a cláusula de irrenunciabilidade, você chega à conclusão de que os direitos de personalidade são indisponíveis. Essa é a ideia. Se a lei diz que não é possível transmitir e não é possível renunciar, é porque esses direitos de personalidade são indisponíveis ao seu titular. Você não pode dispor dos direitos de personalidade. Só que uma pergunta é: essa indisponibilidade, ela é absoluta? Não tem nenhuma exceção? Ou ela é relativa? Tem alguma exceção? Pensa pelo lado do óbvio. Veja, é possível excepcionalmente ceder a imagem? Imagem é direito de personalidade. É possível excepcionalmente ceder o nome? Nome é direito de personalidade. O que você me diz sobre o tema? Então vamos lá no nosso material. É possível dispor dos direitos de personalidade ou é impossível dispor dos direitos de personalidade? Trocando as palavras, essa indisponibilidade dos direitos de personalidade que surge com o somatório da intransmissibilidade e da irrenunciabilidade é absoluta ou relativa? Pessoal, essa indisponibilidade ela é relativa. Por que ela é relativa? De acordo com os já emitidos enunciados das jornadas de direito civil, nós temos que é possível a restrição dos direitos de personalidade, tanto de forma voluntária quanto pela lei. Então veja, o somatório da cláusula de irrenunciabilidade e intransmissibilidade que gera essa indisponibilidade é uma indisponibilidade relativa. Eu posso ter restrição tanto pela lei quanto de maneira voluntária. Pela lei, você pode imaginar a questão da lei de transplantes, que autoriza a possibilidade de transplante de tecidos regenerativos ou órgãos dúplices.
Eu posso, e isso faz parte da integridade física. Integridade física é direito de personalidade e a lei está autorizando a disposição, então, dessa integridade física. Você tem a questão dos direitos autorais, que você pode transmitir também. Direito autoral é um direito de personalidade. E a questão é, e de forma voluntária? Professora, é possível que eu faça um contrato cedendo algum direito de personalidade meu, então, de forma voluntária? Pensa no nome, pensa na imagem. E aí a FGV ela pode trabalhar com uma questãozinha problema dessa. Fulano que transmitiu a sua imagem de maneira definitiva, perpétua. É possível no Brasil que você transmita o direito de imagem de maneira perpétua? Cuidado. Aqui no Brasil, aqui no nosso ordenamento jurídico civilista, nós temos que observar que se a transmissão dos direitos de personalidade, os que forem possíveis, evidentemente, for de maneira voluntária, você tem que observar 3 pontos específicos. Quais são esses pontos específicos? Vamos lá no nosso material. O primeiro ponto específico que você deve observar é que a restrição voluntária aos direitos, vou puxar uma setinha e vou botar aqui, ó. A restrição voluntária aos direitos de personalidade, ela não pode ser permanente. Não pode ser permanente. Isso quer dizer, então, que eu posso ceder minha imagem, posso ceder meu nome, mas não de maneira permanente. Tem que ser de maneira temporária. Essa restrição também não pode ser genérica, pessoal. Isso quer dizer, então, que eu tenho que determinar qual o direito de personalidade que está sendo cedido. Eu não posso ceder os meus direitos de personalidade de maneira genérica, assim, estou cedendo todos os direitos de personalidade que tenho. Não posso fazer isso. O que acontece nesse ponto? Eu devo ceder de maneira específica. Estou cedendo a minha imagem, estou cedendo o meu nome. E também, pessoal, não pode essa restrição violar a dignidade da pessoa humana, do titular, ainda que esse titular venha a anuir, ainda que ele venha a aquecer. Então, observe, eu posso ceder meus direitos de personalidade? Posso. Essa indisponibilidade do artigo 11, ela é relativa. Eu posso ceder desde que não seja permanente, eu posso ceder de maneira específica um ou alguns dos direitos de personalidade e essa cessão não pode ofender a dignidade da pessoa humana, ainda que o titular venha concordar. Esse caso ele pode ser remetido à questão do arremesso dos anões, em que os anões eram arremessados num festival que acontecia na França, e aí nesse caso eles falavam, não, mas a gente ganha dinheiro com isso, a gente quer continuar. Veja, o evento foi proibido, ainda que o titular do direito venha a concordar, é algo que ofende a dignidade da pessoa humana. Então extrapola, transcende até a possibilidade dele decidir sobre isso. Tudo bem? Então se cai na sua prova, é possível transmissão dos direitos de personalidade? Sim, porque a indisponibilidade é relativa. A lei pode me autorizar, a exemplo da lei dos direitos autorais e da lei dos transplantes, e também de maneira voluntária por contrato eu posso ceder, por exemplo, minha imagem e o meu nome, mas essa cessão só pode acontecer de maneira temporária, ou seja, não permanente, não pode ser genérica, ou seja, deve ser específica sobre um ou alguns dos direitos de personalidade e também não pode ofender a dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Espero você aqui no Gran Cursos Online para a nossa próxima dica aí para a primeira fase do exame de ordem. Até lá!